Galera, o novo Resident Evil promete ignorar completamente jogos e isso pode ser o motivo aí de talvez vir a fracassar. E espero que não, mas pode ser o motivo de vir a fracassar. E ao que parece, a decisão para esse novo Resident Evil parece ser mais arriscada que as anteriores. Tenho trauma. A gente vai conversar a respeito disso, vamos conversar um pouquinho melhor depois da vinheta, galera. Bora lá. Fala, turma, sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos ao Júnior 66. Eu sou o Júnior, desde já agradeço a presença de vocês aqui, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo. Se gostarem, obviamente que vou pedir aquela forcinha, né, pro canal, que é aquele likezinho maroto, inscriçãozinha. Sejam muito bem-vindos aqui, tá? Então, vamos conversar a respeito dessa decisão para um novo Resident Evil, filme que está previsto aí para setembro desse ano. Uma decisão muito arriscada, muito ousada, é muita ousadia, galera. É muita ousadia dentro dos exemplos que nós já tivemos, né? Exemplos onde os filmes se distanciaram muito dos jogos, se distanciaram muito daquilo que fez com que os jogos fossem um sucesso, ou fez com que o jogo fosse um sucesso. E uma decisão arriscada, né? Decisões que no passado dividiram muito os fãs, dividiram muito as opiniões, tanto de fãs quanto de crítica, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso aqui nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Bora lá, galera, bora desenvolver isso aqui agora. O novo filme, né, desse diretor, o Zach Cregger, que já tem experiência com filmes de terror, ele promete trazer aí uma obra 100% original, galera, e é isso que dá medo. Nós não teremos aqui os personagens clássicos, né? Nós não teremos o Leon, por exemplo. A gente sabe o sucesso que o Leon faz, o quanto o Leon traria de público para os cinemas. Olha o sucesso que ele está fazendo com o novo jogo de Resident Evil, né? Resident Evil Requiem. Então, que tiro no pé, galera. Acho perigoso, por exemplo, não trazer o Leon, porque, segundo ele, refazer que os jogos já fazem seria redundante. Só que é aqui que a situação começa a complicar. Como eu disse, galera, Resident Evil no cinema já tentou de tudo, tá? Já tentou bastante. Bora relembrar ali a franquia Alice, né? A franquia da Alice, que foi uma personagem nova criada para o filme, ou para os filmes, né? Para o live action, que teve o seu primeiro, foi Resident Evil Hóspede Maldito, em 2002. A personagem Alice foi criada especificamente para o live action. Foi um filme, né, citando aqui o Hóspede Maldito, e foram filmes, porque após o Hóspede Maldito vieram mais 5 da franquia da Alice, tá? Eu não estou contando o Bem-vindo a Raccoon City, que foi o sétimo filme, a sétima tentativa de live action para Resident Evil, que inicialmente nós falaremos dos 6 filmes com a Alice, repito, personagem nova criada especificamente para o live action, que se distanciou muito dos jogos, galera. Uma franquia que, apesar de belas imagens, em determinados momentos, tinha uma ação exagerada, fugindo daquela característica de survival horror, que é o que caracteriza a franquia de jogos, né? Que é o que caracteriza Resident Evil. E, ao meu ver, não foi um acerto esse distanciamento dos jogos lá na franquia da Alice. Lembrando, são 6 filmes no total. Aí, anos depois, agora a gente vai falar, já saindo da franquia da Alice, já indo pro 7º filme, pro 7º live action, a 7ª tentativa de adaptação de Resident Evil nos cinemas, que é o Bem-vindo a Raccoon City, que aí já tenta trazer a atmosfera do jogo, já tenta trazer os personagens clássicos, só que, mesmo assim, não caiu no gosto da galera. Dividiu os fãs. E agora, eles decidem ir por um caminho totalmente novo. Quando eu falo totalmente novo, porque
não é uma adaptação fiel, direta aos jogos, então sim, é um caminho novo. E que medo disso, que medo dessa decisão. A história vai contar, o filme vai contar a história agora de um civil, né, que estará ali no meio da bagunça causada pela Umbrella Corporation. Então, é um movimento ousado, audacioso. Eu espero muito que dê certo, mas confesso a vocês que tô com receio dessa decisão. Eu acho que a grande tentativa de trazer um civil agora, né, vai ser o Leon, com toda aquela capacidade de combate que ele tem, dá aquela real sensação de survival horror, aquela tensão, aquele medo. Eu acho que isso não vai faltar, uma vez que o Zach Cregger tem experiência já com obras de terror, só que o receio que isso, talvez esse aspecto seja implementado ali ou implantado com competência. Mas será que vai se parecer com Resident Evil? Essa é a questão. A questão é se parecer com Resident Evil. Diante dessa minha fala, eu vou deixar uma pergunta. Isso é inovação? Ou é cometer o mesmo erro de outro jeito? Assim, turma, porque Resident Evil não é só zumbis. Tem toda uma atmosfera, toda uma identidade, tudo que o público já se conecta há bastante tempo, né? Desde lá da época do PlayStation 1, do primeiro jogo. Então, não é só colocar zumbi. Tem toda uma atmosfera para que essa obra, para que esse live action se pareça com Resident Evil. E se não colocado isso em tela, corre o risco de ser só mais uma obra genérica. E não é o que a gente quer, obviamente, né? Então, o maior perigo é esse. Pode ser um bom filme, pode ser um bom filme de terror, de survival horror, mas pode não se parecer com Resident Evil. Então, assim, turma, no fim das contas, o problema não é inovar. O problema é esquecer todos os elementos que fizeram o sucesso da franquia dos jogos. Essa é a dificuldade. Colocar esses elementos ali no live action. Então, inovar não é problema. O problema é esquecer isso, esses detalhes. Então, assim, turma, para live action, Resident Evil já tentou ser fiel, já tentou inovação, né? E nunca acertou completamente como deveria, na minha opinião. Portanto, no final das contas, o desafio talvez não seja reinventar tudo, né? Mas entender o que importa realmente para que um live action de Resident Evil seja bom de fato. Mas e você? Acha que essa abordagem diferentona pode funcionar? Pode sim se parecer com Resident Evil, contrariando as minhas falas, contrariando o meu receio? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar a respeito. Desde já, agradeço aqueles que ficaram até aqui no vídeo, muitíssimo obrigado. Bom, repito, se gostaram do conteúdo, deixem um like, se inscrevam aqui no Júnior 66 e até o próximo vídeo, galera. Valeu, muito obrigado, um abraço.